Então, vamos lá para a aula 6. Então, a gente está avançando bastante já no conteúdo de programação orientada a objetos. Como a gente tinha começado lá ainda com uma revisão de C++, né, uma introdução a C++, junto com a revisão de outros conceitos de estruturas de dados, por exemplo, a gente já está indo bem a fundo no cerne do que é orientação a objetos. Não sei se vocês se lembram, mas há algumas aulas atrás eu tinha mostrado que as três principais ideias-chave que norteiam a programação orientada a objetos são a abstração de dados, que é aquela separação entre interface e implementação, que a gente viu isso na prática quando a gente aprendeu sobre private e public, né? O que é privado, o que é público de uma classe, e na medida em que o que é público é interface e o que é privado é implementação, né? E a gente também tinha falado sobre os outros dois pilares da orientação a objetos, que são herança e vinculação dinâmica, né? A herança é o que a gente vai introduzir hoje, e a vinculação dinâmica está um tanto associada também com herança, certo? Então, eu trouxe até o próprio slide o próprio slide que foi utilizado lá para você lembrar quando eu tinha falado sobre as ideias-chave de orientação a objetos. A abstração de dados e herança, na verdade, estão diretamente ligados, porque se você compreender bem esse conceito aqui na aula de hoje sobre o que é herança, você já vai ver que você, no processo de abstração de dados, também deixa implícito que você está realizando herança quando você vai especializando o objeto que você está abstraindo na sua mente ali ainda, por exemplo, né? A gente já tinha já teve um vislumbre do que significa herança em alguns momentos onde a gente definiu assim que a abstração você consegue tirar ali as características mais genéricas de um objeto que você está querendo modelar, por exemplo, e na medida que você vai querendo deixar mais específico esse objeto, você vai criando objetos mais bem detalhados, com mais detalhes, mas sem necessariamente ter que deixar de lado aquele primeiro objeto que você criou. É mais ou menos por aí que a gente vai conversar sobre esse conceito de herança. Mas para a gente entender melhor, a gente vai começar por um problema, né? Um problema aqui prático, que vai apresentar a motivação para se utilizar a herança, né? Tanto para o problema em si, como essa motivação que foi para se tornar um pilar de orientação a objetos. Como é que herança, por que herança é um dos pilares de orientação a objetos? Então, considere o seguinte problema. Numa empresa, é necessário guardar os seguintes dados de um empregado, tanto seu nome, salário e CPF. Então, você precisa também fornecer métodos nos quais os valores possam ser retornados, né? Aqueles métodos que a gente já aprendeu, os métodos do tipo GET. Bom, mais características dessa empresa. Anualmente, os empregados recebem um percentual de aumento segundo o índice da inflação. Só que, diferente de outros empregados, uma outra categoria de empregados dessa empresa, que são os gerentes, recebem um salário mensal acrescentado de uma bonificação. Então, você tem dentro de uma empresa empregados, e dentro dos empregados, uma classe especial de empregados que são gerentes, cujo salário deles tem uma característica diferente dos empregados normais, que é o salário mensal mais uma bonificação, né? Então, como que você poderia modelar esse problema segundo aquilo que você já aprendeu até aqui de orientação a objetos, de definição de classes, definição de objetos? A primeira solução seria você modelar cada classe individualmente. Então, aqui tem a classe empregado, que tem os atributos que foram ditos que são necessários serem inicializados, que é o nome, o salário e o CPF. Então, o nome foi definido como string, o salário como double, o CPF como inteiro. E os métodos de acessar esses valores, né? Então, estão sendo cobrados aqui. Fornecer métodos quais valores possam ser retornados. Está aqui todos os gets, né? Get name, get salário, get CPF. Aí foi dito lá também que recebe um percentual de aumento segundo o índice da inflação. Então, aqui tem um método aumenta salário, que recebe como parâmetro um valor percentual, que espera-se que esse valor altere o salário, né? O atributo de salário desse empregado.
Então, seguindo lá a especificação do gerente, o que foi feito para modelar aqui o gerente, né, para definir a classe do gerente? Os mesmos atributos que se espera, né, do empregado, porque o gerente também é um empregado, mas esse gerente também ele ganha um bônus, né? Todo gerente tem um bônus, então foi definido o bônus como sendo um atributo também exclusivo do gerente, e é claro, um get bônus para esse bônus, e espera-se que o aumento do salário aqui também considere que ele ganha um bônus. Então, essa é uma solução. É uma solução prática para esse problema. Ela resolve, necessariamente, ela está resolvendo o problema, né? Porque agora você está considerando as duas características que existem na sua empresa, né? Tanto de empregado como de gerente. Só que essa solução tem um problema. O problema é que essa solução gera código duplicado. Como assim? Bom, se você olhar para cá de novo, você vai ver que ambas têm os mesmos métodos, mas se você está criando classes diferentes, você vai ter que implementar o método nas duas classes, mesmo que seja a mesma coisa, mesmo que getName seja a mesma coisa, mesmo que getCPF seja a mesma coisa. Então, mas se por acaso uma regra de negócio que rege esse comportamento mudar, o código em ambas as classes vai ter que ser alterado também. Ou seja, por exemplo, se a regra para aumentar o salário, ele estava dizendo aqui que aumenta o salário com base no índice da inflação. Se a regra mudar, não é mais com base no índice da inflação, é com base no que a mesa diretora da empresa decidir, né? E aí, isso quer dizer que você teria que vir aqui no código aumenta o salário do empregado e alterar segundo a lógica, a nova lógica de aumento de salário, e depois ir lá no código do gerente e fazer a mesma modificação. Se eu quero ver o salário aqui do funcionário, o salário do funcionário é só o que está aqui. Se eu quero ver o salário do gerente, o salário do gerente é o que está no salário mais do bônus. O salário total dele é salário mais bônus, né? Então aqui está mais uma diferença também que haveria aqui, mas essa diferença ainda está separada, né? Pelo menos essa diferença aqui de como é que eu quero ver o salário do empregado e do gerente ainda está bem separada. Mas as outras diferenças que podem haver aqui pode gerar sempre um cascateamento aqui de mudanças, né? Imagine que você tem mais outras categorias de empregados aqui dentro. Então, se você tivesse que replicar o mesmo método para todos os outros, o nível de mudança vai ser também o mesmo para todos os outros. Bom, então, qual seria a segunda solução, então, apresentado o problema da primeira, né? A segunda solução é definir a classe gerente como uma especialização da classe empregado. Ora, especialização é justamente aquele processo onde você, a partir de uma classe mais geral, você extrai uma classe mais específica, mas que ainda pertence àquela classe geral, ou seja, que ela ainda é um membro, digamos assim, daquela classe mais genérica que tinha sido definida antes. Então é isso que a gente já tinha percebido à medida que a gente ia comentando aqui sobre esse cenário, que o gerente é um empregado. Ele é um gerente, ele tem um tratamento diferente dentro da empresa, mas ele ainda é, num nível ainda superior, um empregado como todos os outros empregados lá dentro. Então, como o gerente é um empregado, o gerente é uma subcategoria de empregado. Então, a gente já tinha observado isso, a gente já consegue observar isso na definição das duas classes. Veja, um gerente, enquanto empregado, também possui um nome, um salário e um CPF, os mesmos atributos de empregado. E também, enquanto empregado, vai ter esses comportamentos aqui para a classe empregado também. Mas o que ele tem de diferente? Ele tem de diferente um bônus e um get bônus aqui, e provavelmente um get salário diferente, porque o get salário dele considera que ele também tem um bônus. Então, já que gerente é um empregado, eu posso definir a classe gerente como sendo uma classe herdada, uma classe filha, uma classe especializada da classe empregado. E é aí que entra a herança. Esse símbolo aqui é usado nos diagramas UML para denotar justamente herança. Estou dizendo que a classe gerente é filha da classe empregado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a classe gerente vai possuir, além desse atributo e desses dois métodos aqui, os outros métodos e atributos que pertencem à classe empregado. Aí, se você olhar para a classe gerente e ver que ela tem um método que já está descrito na classe empregado,
Isso quer dizer que se espera que o método getSalário na classe gerente se comporte de maneira diferente do método da classe getSalário. Então, quando há repetição, é isso. É a indicação de que você quer que esse método tenha um comportamento diferente. Mas veja que o nome é o mesmo. Então, está aqui uma característica que a gente tinha comentado por alto também lá, assim, né? Pode mudar o comportamento, mas o método é o mesmo, porque a interface tem que mudar o mínimo possível para que quando você invocar o método, você não queira saber como é que aquilo lá está sendo feito internamente, né? Você quer saber que todo gerente pode ter um getSalário, assim como todo empregado tem um getSalário. Mas o getSalário pode comportar de maneira diferente para gerente e para empregado. Então, recapitulando, mais uma vez, esse é um símbolo de herança, certo? Então está dizendo que gerente herda da classe empregado. Gerente é uma classe filha da classe empregado. Isso quer dizer que gerente é um empregado. Todo gerente é um empregado, mas todo gerente vai ter, além do que o empregado tem, uma informação de um bônus, um get bônus e um get salário diferente do get salário do empregado. Então isso é herança. É a identificação de especializações que podem ser realizadas a partir de uma abstração maior. Então, a abstração maior aqui é empregado, e uma especialização da classe empregado é a classe gerente. A gente tinha comentado isso, por exemplo, a gente falava lá da classe animal. Então, eu tenho a classe animal, né, que é uma abstração mais genérica possível de animais, e aí você pode ir tendo especializações de animal. Então, cachorro. Cachorro é uma classe que pode ser herdada da classe animal, ou seja, ele herdaria tudo que é característico de todos os animais em geral. Todo animal, né, vertebrado respira, tem ossos e todas as características que são inerentes a todos os animais em comum. Então, o cachorro herdaria da classe animal tudo que é inerente a um animal e acrescentaria como atributo aquilo que é exclusivo do cachorro. Mesma coisa um gato. Um gato herdaria tudo que é comum para os animais, mas acrescentaria ali tudo que é específico da classe dos gatos. E por aí vai. Você poderia ter heranças mais profundas? Poderia, à medida que você for especializando e acrescentando novas informações nessas novas classes que estão sendo mais especializadas. Então, aqui, a implementação do empregado não se altera, enquanto que o gerente passa a ser uma subclasse da classe empregado. Então você cria tudo aquilo que é comum aos empregados em geral, e aquilo que é específico de gerente você restringe apenas à classe gerente. Então, com herança, você pode criar novas classes a partir de classes existentes. Você aproveita código. Lembra lá que a gente tinha falado sobre um dos problemas que era a duplicação de código. Então, aqui você aproveita tudo que já existe em comum para empregados e o que for exclusivo de gerente é implementado apenas no gerente. Você aproveita o código de empregado. Então, a classe que herda, ou seja, a subclasse, reutiliza os atributos e métodos da classe herdada, a superclasse. Então, nesse esquema aqui, gerente é uma subclasse de empregado e empregado é superclasse de gerente, né? Super tem essa ideia de alto, né? Que está acima. Então, subclasse, superclasse. A subclasse, que também é chamada de classe derivada, né? Essa classe aqui de baixo, pode adicionar novos atributos ou métodos, como ela fez aqui, adicionou bônus, adicionou get bônus e provavelmente vai reescrever get salário, além de sobrescrever métodos da superclasse. É justamente isso aqui. O get salário espera-se que sobrescreva, né? Escreva por cima do método original get salário da superclasse ou da classe base. Então, só nesse slide aqui você viu 3 formas de você chamar essas duas classes aqui. Então, essa aqui é a classe herdada, é a classe que é herdada, é a superclasse ou a classe base, e essa daqui é a classe que herda, a subclasse ou a classe derivada. Perfeito? Então, são sinônimos, né? São termos intercambiáveis. Toda vez que eu usar qualquer um desses, seja derivada, subclasse ou classe herdada, eu estou falando das classes que herdam atributos de uma classe superior, e toda vez que eu estiver falando de classe que herda, a classe herdada, a classe base ou superclasse, estou falando da classe mais genérica possível.
O Gessé está perguntando, sobrescreve só para ele ou altera o método da superclasse também? Só para ele, Gessé. A ideia é que toda vez que eu chamar um objeto gerente e chamar getSalário a partir de um objeto gerente, getSalário se comporte como se deveria comportar o getSalário de um gerente. Ok? E a mesma coisa para empregado, que ele se comporte para empregado. Que haja essa separação. A gente vai ver que como essa separação acontece e como às vezes isso pode ser feito de maneira dinâmica. Essa separação, a decisão de qual método ele vai chamar, muitas vezes ela pode acontecer em tempo de execução e não em tempo de compilação. Então aqui mais uma vez um vislumbre, né, dessa figura aqui, só para você se acostumar com ela, porque você pode ver muitas vezes um exercício só com a figura para você entender aqui. Isso aqui é uma classe base, isso aqui é uma classe derivada, isso aqui quer dizer que essa herda dessa, o que existe nela. E se tem alguma coisa igual, é porque ele está dizendo que vai sobrescrever, ou seja, vai reescrever esse método à maneira do gerente. E como é que a gente faz isso em C++? Veja, vocês vão ver Java e vocês vão ver que em Java é um pouco diferente você definir herança em Java do que definir em C++. Mas vamos ver em C++ aqui como é que é feito. Primeiro, aqui é tão somente a definição da classe base. Né? Então, se é a classe base, se eu a estava implementando no momento aqui sem esperar uma classe herdada, eu vou implementar ela como eu já tinha aprendido a implementar. Né? Então, a gente olhando lá para os atributos, nome, salário e CPF. Então, está aqui. Private, né? Nome, salário e CPF. Classe empregado, nome dela. Então, os atributos, os métodos dela. Né? Aqui tem um construtor apenas, ele só espera um construtor passando por parâmetro, né? Para inicializar nome, salário e CPF. Aqui. Ele espera um getNome, que estava lá, um getSalário, que estava lá. Está faltando um getCPF aí, né? Está faltando o getCPF aqui nessa figura. Mas a gente vai reimplementar isso daqui, a gente vai acrescentar lá também. E aqui um método aumenta salário, que espera a porcentagem de aumento e faz o cálculo lá de aumento de salário. Acho que esse cálculo aqui está até errado também, mas enfim, é só para ilustrar. Por enquanto é só uma ilustração, certo? De como que essa classe poderia ser definida. Daqui a pouco a gente vai lá e implementa ela, né, passo a passo, quando a gente tiver com uma versão consolidada dela aqui. Então, a sua classe empregado, a sua classe base, ela foi implementada assim como se esperava aqui pelo diagrama. E o que seria a minha classe gerente derivada e como é que eu digo que ela é uma classe derivada de empregado? É justamente usando esse operador dois pontos, depois que você define o nome da classe. Então, ele está dizendo aqui que a classe gerente, vamos chamar assim, herda da classe empregado, que é uma classe pública, certo? Então, gerente herda de empregado, é isso que ele está dizendo aqui, com essa linha, certo? Gerente é uma classe derivada de empregado. Então, já que ela é uma classe derivada de empregado, tudo que está aqui, tudo que eu estou definindo aqui é novo, né? Pertence ao gerente, e tudo que eu não defini é aquilo que já existe em empregado. Ou seja, é como se ocultamente aqui estivesse ID, CPF, CPF, nome e salário. Né? E aí, essa classe também precisa de um construtor, certo? E o que a gente já vê de cara aqui que esse construtor possui nessa classe? Ó? Não sei se você já percebeu aqui, mas ó, ela inicializa nome, salário e CPF, mesmo que não está aqui, mas se eu estou herdando de empregado, eu já deduzo que gerente também vai ter um nome, um salário e um CPF, mas eu também vou ter um bônus que esse valor é exclusivo do empregado, desculpa, do gerente. E olha só como é que ele inicializa esses atributos. Veja aqui, para aquilo que era exclusivo do empregado até então, ele inicializa chamando o construtor do empregado. Isso é uma indicação, ainda que você pudesse, de alguma maneira, inicializar isso apenas com métodos pertencentes à classe gerente, mas é recomendado que, quando você for criar o construtor de uma classe filha, você invoca o construtor da classe pai. Eu também não tinha falado desse termo, né? Filho e pai, mas está subentendido. Ou da classe mãe, enfim. E você chama essa classe superior aqui para inicializar os dados que são do contexto apenas dela, né? Do contexto que existia até então apenas nela. Então, você inicializa os atributos da classe
que são comuns às duas classes, chamando o construtor da sua classe superior, da superclasse, e depois inicializa apenas aquilo que é pertencente à classe filha, que é o bônus. Então, essa vai ser a prática que vocês vão fazer daqui para frente na hora de criar um construtor de uma classe filha. É chamar o construtor da classe pai para inicializar aquilo que pertence à classe pai, mas que no contexto aqui é da classe filha, e depois inicializa aquilo que é da classe filha. Se empregado fosse privado, então o gerente não iria ter herança? Esse uso de pública aqui dá a entender que o empregado é uma classe que foi definida como pública, portanto ela pode ser acessível por outras classes, né? E que se ela fosse privada, essa classe não seria acessível ou não poderia ser herdada. Mas nesse caso aqui, esse modificador de acesso ele tem outra função aqui nesse ponto. Então quando eu digo que uma classe herda de uma outra classe de maneira pública, quer dizer que essa classe aqui não tem intenção de modificar os acessos que a classe base definiu, ou seja, tudo que a classe base definiu da maneira como definiu, a classe filha que está herdando dela vai manter o contrato, né, de que ela foi firmado. Então, nome, CPF e salário seguem sendo privados, enquanto que esses métodos seguem sendo públicos também para o contexto da classe que herda. Se essa classe gerente herdasse a classe empregada de maneira privada, ela vai continuar podendo acessar, podendo sobrescrever, podendo modificar o que pode e não modificar o que não pode aqui dentro dela, ou seja, não muda na prática o conteúdo dessa classe. O que muda quando uma classe herda uma outra classe de maneira privada é que o acesso de usuários dessa classe vai ser privado. É o que está dizendo aqui no livro texto da disciplina, que está lá disponível no aula para vocês, na página 613. Está dizendo aqui, ó, o propósito de especificar a derivação de acesso é controlar o acesso que os usuários da classe derivada, incluindo outras classes que derivarem dessa classe derivada, né? Então é controlar o acesso que os usuários têm aos membros herdados da classe base. Então aqui nesse exemplo, tem uma classe base aqui, essa classe base tem membros públicos, protegidos e privados. Aqui temos uma classe, é uma struct, mas é a mesma coisa. Uma outra classe aqui privada, que deriva da classe base de maneira private. Então, ela continua, por exemplo, ela consegue acessar esse membro aqui, prot_main, é um membro protegido, então pode ser acessível pelas classes filhas. Ok. Mas ela herdou dessa classe aqui tanto membros públicos como protegidos como privados. Mas como ela herdou de maneira privada, no eventual programa principal, onde eu tenho D2, que é da classe derivada, D2 não consegue acessar esse método aqui, pubman, porque pubman, apesar de ser público na classe base, quando a classe derivada herdou a classe base de maneira privada, ela tornou privado para o exterior, ou seja, para as aplicações que vão utilizar essa classe, tudo que era público ou protegido na classe base. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ó. D2 não pode acessar pubman, porque pubman é um método que era público na classe base, mas quando foi herdado pela classe derivada, tornou-se privado por causa desse modificador de acesso aqui. Então, essa é efetivamente a mudança que acontece quando você muda o modificador de acesso na hora de dizer que uma classe herda de outra classe, por exemplo. Então, na prática, não existe em C++ definir uma classe desde sua origem como pública, privada ou protegida. A classe é sempre pública. A classe em si, quando declarada, é sempre pública. Então, aqui, implicitamente, essa classe empregado já é pública e a classe gerente já é pública. O que você pode fazer, como a gente acabou de ver, é de uma classe pública tornar os seus membros privados para quem for utilizar a interface dessa classe que foi criada. Algo parecido com tornar uma classe pública, na verdade privada, é o que a gente tem nesses exemplos aqui, do Stack Overflow, que está questionando essa mesma coisa que a gente está comentando aqui. Que é, por exemplo, você dentro de uma classe definir uma terceira classe, por exemplo, uma classe D aqui, por exemplo, como privada. Então pronto, essa classe
tendo ela sido definida dentro de uma outra classe com um modificador de acesso private, torna o seu acesso privado a terceiros, certo? Então esse é um jeito de você tornar uma classe privada usando C++. Mas você não consegue diretamente definir uma classe em C++ como sendo privada. Ela é sempre pública por natureza, né, desde a sua criação, e você pode tornar os seus métodos privados derivando ela usando o private na derivação. O getBonus, né? O getBonus é o nosso método exclusivo aqui da classe gerente que apenas retorna bônus. Veja que eu ainda não tenho aqui, propositalmente, o getSalário, porque a gente vai fazer isso aqui passo a passo, certo? Mas lembra que a gente tinha falado lá que espera-se que o getSalário de gerente comporte de maneira diferente, porque o salário do gerente é composto pelo salário que ele ganha mais o bônus, ok? Por que em algumas funções coloca a implementação antes e outras se coloca dentro? Não, Gessé, também, assim, na verdade isso é uma sintaxe de C++, né? Dá para você fazer, inclusive, o construtor desse jeito tradicional, jogando tudo dentro das chaves lá dentro. Como se faz, como se define, por exemplo, uma função, né? Como você aprende a definir função. Dá para para você fazer assim. É que na medida que eu ia vendo conteúdo, né, já tinha um tempo que eu não tinha contato com C++. Na época que eu tive contato a última vez com C++, a gente usava assim, normal, como eu estou comentando com você. Jogava tudo dentro das chaves e inicializava lá dentro das chaves. Aí, o C++ teve várias versões da última vez que eu tive contato até agora, né? Teve uma versão em 2011, outra em 2014 e 2017. E aí, à medida que eu ia tendo contato com o conteúdo de C++, eu fui vendo que a maioria dos exemplos eram utilizados assim, dessa maneira, né? Inicializando fora das chaves. E aí eu estou replicando com base no atual padrão. Estou percebendo que é um padrão de utilização e estou chamando nesse padrão, né? Mas se você quiser declarar da maneira tradicional, não tem problema também. Você pode jogar isso aqui tudo dentro, né? Você não precisa nem utilizar essa forma de inicialização que a gente utiliza aqui, né? Chamando o construtor. É só convenção, exatamente. Funciona do mesmo jeito. Então, talvez seria uma questão de identidade, né? C++ quer sua identidade própria, né? Com relação às outras linguagens aí. Mas funciona também do outro jeito. Tá, então aqui o getBonus e não tenho ainda o getSalário. Essa daqui seria uma aplicação dos dois objetos das duas classes que a gente acabou de criar. Aqui é um objeto da classe empregado, né, inicializando com o construtor, com nome, salário e CPF, né, um CPF aqui só de 3 dígitos, só para ilustração mesmo. E aqui um gerente com nome Beltrano, com salário 3.500, com CPF 456 e com o último atributo aqui, que seria o bônus, né? Se a gente voltar lá, o último do construtor é o bônus, né? Nome, salário, CPF e bônus, né? Então, nome, salário, CPF e bônus. O que eu tenho aqui? Os dois CAUTs mostrando o salário dos dois empregados, né? Então, e.getSalário, a saída foi 2.500, enquanto g.getSalário, a saída foi 4.000, porque ele está imprimindo um getSalário mais getBonus. Veja que essa aplicação está considerando essa implementação. Nessa implementação, o gerente não possui um getSalário. Isso quer dizer que a invocação de getSalário desse gerente é a invocação do getSalário da maneira como ele é implementado em empregado. E da maneira como ele é implementado em empregado, ele apenas retorna o salário. Então, o que está acontecendo aqui? Estou retornando 3.500 mais 500, está retornando 4.000 aqui de saída. Essa foi a saída deste programa aqui, que implementou o empregado, que instanciou um empregado e um gerente, um de cada classe. Então, aqui ele já está dando a entender que quando ele quiser mostrar o salário do gerente, ele quer mostrar o salário mais o bônus, né? Então, ele quer que o gerente possa, ao invocar o seu getSalário, se comporte de maneira diferente do que o getSalário do empregado, que não possui um bônus. Okay? Então, você poderia fazer assim, mas você poderia também reescrever o seu getSalário para que ele pudesse funcionar dessa maneira, para que dentro dele já saia o bônus junto com o getSalário, com o salário dele padrão. Então, como que eu poderia fazer isso? Como eu posso sobrescrever getSalário no gerente? Vamos avançando então. Aqui agora, uma segunda versão da classe empregado.
Nessa segunda versão da classe empregado, o getSalário agora foi acrescentado uma palavra-chave diferente aqui chamada virtual. O que é esse virtual? Esse virtual indica, o uso dele indica para as classes derivadas a intenção de que esse método deve ser reescrito, deve ser sobrescrito nas classes derivadas. Ou seja, quando você cria uma classe base e dentro dessa classe base você chama um método de virtual, você diz que um dos métodos é virtual, você está dizendo, olha, quando você for criar classes filhas dessa classe, classes derivadas dessa classe base, esse método aqui, getSalário, ele tem que ser sobrescrito. Ele tem que ser feito segundo a lógica das classes derivadas. Então, pode acontecer, inclusive, de você ter métodos na classe base que sequer implementam alguma coisa, que não fazem nada aqui. Mas aí você vai dizer, olha, o meu getSalário não faz nada, ele é virtual. E isso quer dizer que você, nas classes derivadas, quando for derivar essa classe base, que vai ter que ir derivando da maneira como esse método é implementado nas classes filhas. Então, é isso que o virtual faz. Né? O virtual, a gente vai entender melhor aqui a função exata dele. Mas, em primeiro lugar, você tem que entender isso. O virtual é quase como se fosse um contrato. Né? Por enquanto, aqui, o que você tem que aprender é isso. Quando você coloca um virtual antes de um método, você está dizendo assim, olha, quando você olhar para essa interface aqui e ver que esse método getSalário é virtual, entenda que se você for derivar essa classe, você vai ter que reescrever getSalário dentro dela. Então, isso pode fazer sentido imediato, dependendo do contexto. Quando você vê lá numa classe derivada, numa classe base, um método virtual que tem um nome, e esse nome está seguido de um virtual, e aí você percebe que esse comportamento, de fato, se ele fosse derivado para outros objetos filhos, ele deveria ter comportamentos diferentes. Então, se você está familiarizado com o contexto do problema que está sendo modelado a partir de objetos, você já vai entender de cara por que um método é virtual. Você vai falar assim, ah, beleza, por exemplo, a classe som o método som da classe animal é virtual. Então ele já está me dizendo que se eu for instanciar objetos, se eu for definir classes derivadas da classe animal, eu tenho que sobrescrever o método som, porque cada classe derivada da classe animal vai ter que implementar som de maneira diferente. Então, até então, é para isso que serve o virtual. Tá? A gente vai ver outras funções de virtual também, mas por enquanto, entenda isso. O virtual já é um indicativo de uma classe base de que esse método precisa ser sobrescrito nas classes derivadas. Precisa ser, ele não é obrigado que seja. O virtual não obriga a sobrescrita desse método, ok? Mas ele indica que ele que ele pode ser sobrescrito. Dito isso, aqui temos agora uma classe gerente versão 2, considerando que eu tenho que reescrever getSalário dentro dela. Então, a palavra-chave que indica que getSalário está sobrescrevendo o getSalário da classe Py é esse override. Então, o override está dizendo, olha, sobrescreva o getSalário da classe Py e faça agora dessa maneira. Então, é isso que ele está fazendo agora. Ele está dizendo que salário, a getSalário do gerente é salário mais bônus. Mas aqui a gente tem um outro problema. O problema é que você está tentando acessar um atributo que foi definido como sendo privado. Mas como assim? Eu sou filho de gerente, de empregado. Eu, gerente, sou filho de empregado. Então, eu deveria poder acessar também os atributos privados da classe empregado. Na verdade, não. O acesso private, ele restringe, inclusive, seu acesso pelas classes filhas. Então, mesmo classes que herdam de uma classe base, não têm acesso direto aos atributos privados. Bom, então, já que é assim, como é que a gente resolvia acesso a atributos privados da maneira como a gente aprendeu na aula passada? Utilizando métodos, certo? Então, eu poderia pensar numa terceira versão da classe gerente, utilizando, no lugar de tentar acessar salário, usar o getSalário. Mas aí tem um novo problema aqui dentro. Por quê? Porque você está usando o getSalário no contexto onde você está sobrescrevendo o getSalário.
Então aqui você teria uma redundância cíclica infinita, ou seja, era como se você tivesse, você está querendo definir ganho de salário, mas dentro dele você está chamando ele de novo. Ou seja, isso aqui chamaria ele, que chamaria ele, que chamaria ele, que chamaria ele eternamente. Isso aqui não vai dar certo, porque get salário está sendo sobrescrito. Então não tem como, porque C++ tem... acho que não vale a pena adiantar essa informação agora, mas o que eu posso dizer é, não tem como você dizer que, olha, eu quero que nesse ponto aqui você chama get salário, não esse get salário meu, gerente, o get salário do empregado. Não tem como você especificar isso. Dizer que você quer que nesse ponto aqui o get salário invocado seja o get salário de um empregado. Certo? Então, você não pode também usar essa solução aqui para reimplementar, para sobrescrever get salário, chamar o get salário dentro do próprio get salário, porque ele vai achar que você está chamando o próprio método que você está sobrescrevendo. Então, o método vai chamar ele mesmo, que vai chamar ele mesmo indefinidamente, então vai haver uma redundância eterna aqui dentro. Então, acabou? Não posso fazer nada, então? Na verdade, ainda tem uma solução. Que existe um terceiro nível de visibilidade de atributos em métodos dentro de classes, que é o protected. O protected é um meio termo entre o público e o privado, por exemplo, para proteger um atributo, para encapsular um atributo. Enquanto que o private encapsula atributos e os protege até mesmo de classes filha, o protected encapsula um atributo para aplicações que queiram utilizar essa classe, mas tornam esse atributo visível para as classes filhas, as classes derivadas da classe empregado. Então está aqui a solução que a gente precisava. Eu precisava acessar meu salário, o salário que era um atributo que pertencia à classe pai, né, a classe base, a classe que estava acima da classe que a gente estava tentando implementar, mas eu não conseguia acessar esse atributo mediante métodos, né? Então, qual foi a solução? Tornar esse atributo na classe pai um atributo protegido. Eu não poderia colocar esse atributo como público, né? Tá, e resolveria o problema, no sentido de que eu conseguiria acessar ele na classe filha. Se ele fosse público aqui na classe pai, eu conseguiria acessar ele na classe filha. Mas eu também ia conseguir acessar ele num programa principal. E isso fere aquele princípio do encapsulamento de que atributos devem ser protegidos, né? Então, o Protected resolve esse problema. Ele continua protegido de aplicações externas, mas ele se torna visível para classes familiares, para classes que pertencem a uma mesma família de herança. Entenderam aqui a solução? Então, o salário agora continua protegido mediante métodos, mas agora ele pode ser acessado lá pela classe filha, a classe gerente, diretamente assim. Então, a gente voltou à versão 2, na verdade, da classe gerente, só que agora a versão 2 é possível porque a classe empregado, na sua terceira versão, agora com o salário de maneira protected, com visibilidade protected, permite que eu acesse salário assim diretamente. Então, a gente conseguiu aqui, num exemplo, num estudo de caso, ver uma utilidade de protected, certo? Onde você precisava dele para poder acessar o salário aqui e não ferir o princípio do encapsulamento que a gente tinha aprendido na aula passada, né? O salário continua restrito, você não consegue ir lá fazer G1 ponto salário recebe o salário. Não, você continua tendo que modificar salário pelos métodos, ou pelo construtor, ou pelo get set de salário, por exemplo. Mas aqui agora ele continua restrito somente às famílias, né? Tudo que é protected é visível somente dentro das classes que pertencem a uma mesma família, de classes herdadas, de classes que herdam. Ok, então agora na sua aplicação, o que aconteceria aqui? Veja, na prática é o mesmo método, né? Olhando aqui visualmente é o mesmo método getSalário. Só que nessa chamada, nessa invocação getSalário está sendo invocado por um empregado, portanto, ele vai se comportar como o getSalário de um empregado, que a gente viu lá, que retorna apenas salário, enquanto que esse getSalário aqui vai retornar o comportamento esperado para o getSalário de um gerente. Então, a saída seria essa, certo? 4.000, porque esse gerente foi instanciado com um salário de 3.500 e com um bônus de 500. Então, veja, é o mesmo método, com o mesmo nome, com a mesma aparência, mas com dois comportamentos diferentes porque foi chamados por objetos diferentes, certo?
Então, esse método aqui foi sobrescrito e sobrescreveu esse método aqui. Dito isto, agora a gente vai para uma consequência do uso de heranças. Né? A consequência do uso de herança, a gente viu aqui que a gente invocou dois métodos com o mesmo nome, mas que tinham comportamentos diferentes. Então, esses dois métodos, esse segundo método ele foi implementado porque na classe base havia uma indicação de que ele poderia ser implementado, e isso quer dizer que na classe derivada ele deveria ter um comportamento diferente, e isso no programa principal deveria se refletir justamente nesse comportamento diferente. Mas aqui a gente tem uma consequência do uso de heranças, que é a possibilidade de você referenciar um objeto filho a partir de um objeto pai. Ora, se gerente é um empregado, logo, uma referência para um objeto do tipo empregado deve conseguir apontar para um objeto do tipo gerente. Quando eu falo de referência, estou falando de ponteiro, certo? Então, o polimorfismo é uma consequência do uso de heranças, né? É uma necessidade, inclusive, quando você utiliza herança, porque a herança consegue transmitir essa ideia de que uma classe filha também é uma classe pai, necessariamente, como a gente tinha comentado, né? Gerente é um empregado, cachorro é um animal. Portanto, se gerente é um empregado, eu devo conseguir referenciar um gerente a partir de um objeto da classe empregado, a partir de um ponteiro para objetos da classe empregado. É isso que está acontecendo aqui, na verdade, e é isso que a gente vai entender o porquê que isso aqui está acontecendo. Então, ele está dizendo aqui que em C++, polimorfismo, daqui a pouco eu vou definir melhor polimorfismo, o conceito de polimorfismo, mas aqui a gente está dizendo que é a capacidade de um objeto se comportar de diferentes maneiras. Veja, quem é o objeto que se está comportando de diferentes maneiras aqui? Aqui foram criados dois objetos de duas classes diferentes, né? Gerente tem diferença de empregado, mas gerente é um empregado. Mas necessariamente aqui são duas classes diferentes, um empregado e um gerente. Veja que foi criado um terceiro objeto aqui, que na verdade é um ponteiro para objetos do tipo empregado, né? E2 é um ponteiro para objetos do tipo empregado, certo? Então, E2 recebeu a referência de E, né? O E comercial aqui é o extrator de referência, ou seja, E2 está apontando para E, ok? Então, E2, já que está apontando para E, ele pode acessar os métodos de E, né? E é um empregado, então, aqui agora, como são ponteiros, eu não acesso mais pelo ponto, eu acesso pela setinha, por esse operador de setinha aqui. E2 seta getSalário. Então, E2 está acessando o método getSalário do empregado e está imprimindo na tela 2.500. Né? Veja que o mesmo E2 aqui agora, a partir dessa linha aqui, passou a apontar para G. E isso aqui é possível, porque G é um empregado. G é um gerente e gerente é um empregado. Então, um ponteiro de uma classe pai pode apontar para um ponteiro de uma classe filha. É o que está acontecendo aqui. Então, quando, nesse segundo momento aqui, E2 invoca o método getSalário, espera-se que getSalário agora se comporte como um salário de gerente, como um getSalário de gerente. Porque a partir desse ponto aqui, E2 deixou de apontar para um empregado e passou a apontar para um gerente. Então, isso aqui é polimorfismo. Você tem um mesmo objeto se comportando de múltiplas formas, né? Poliformas. Então, um mesmo objeto E2 que nasceu como um empregado se comportou como um gerente nessa linha aqui de baixo, de uma forma diferente nessa linha aqui de baixo, porque a partir de então ele passou a apontar para um gerente. Então, aqui, isso aqui acontece em tempo de execução. Em tempo de execução, a decisão de qual método invocar foi decidida. Ou seja, na compilação, ele não definiu que esse getSalário seria o getSalário do empregado e que esse getSalário seria o getSalário do gerente.
Essa decisão, uma vez que ela é usada por ponteiro, e ponteiro utiliza a memória dinâmica, né, aconteceu em tempo de execução. Ou seja, na execução do programa, foi tomada a decisão de que, olha, a partir daqui, isso aqui não é mais um empregado puro, é um gerente, porque está apontando para um gerente, logo, invoque do gerente específico. E aí tem outro detalhe. Isso aqui só é possível justamente acontecer em tempo de execução também por causa do virtual, que a gente tinha visto lá alguns slides anteriores. Porque você definiu esse getSalary com o virtual, ele é capaz agora de tomar essa decisão em tempo de execução. De dizer, olha, nesse momento aqui não é o getSalary do empregado, é o getSalary do gerente. Se não fosse definido esse getSalary como virtual, você poderia sobrescrever o método mesmo assim se você quisesse. Mas, na prática, você não teria essa possibilidade de utilizar polimorfismo. Ou seja, não teria a prática de fazer com que esse objeto, de maneira dinâmica, apontasse para pais e filhos em momentos diferentes do seu código. Chamar getSalário do empregado e do gerente aqui de maneira diferente, individual para cada um dos objetos em questão. Ele ia chamar, na verdade, os getSalários sempre do empregado, certo? Então, o Virtual também tem aquela função de permitir essa amarração dinâmica em tempo de execução e não no tempo de compilação. Só que, mesmo assim, talvez você não esteja vislumbrando a utilidade disso. E aí a gente vai terminar essa aula, né, a parte teórica dessa aula, com um exemplo de uso de polimorfismo. Então, considerando que os empregados podem ser de dois tipos, e gerentes empregados, né? Gerentes empregados gerais, genéricos, implemente uma aplicação que calcule a folha salarial considerando todas as categorias de empregado. Então, na prática você já imagina aqui, olha, a minha folha salarial dos empregados é o salário dele puro, enquanto que dos gerentes é o salário mais o bônus, é quanto eu gasto com o salário de gerente. Então, na minha aplicação, pensando aqui já a solução eu só preciso percorrer todos os empregados e invocando o getSalário deles e somando esses valores. E a mesma coisa com os gerentes. E chamando o getSalário de cada um dos gerentes e acumulando os valores e pronto. Eu teria a minha folha salarial. Teria quanto eu gasto com o empregado e quanto eu gasto com o gerente. Mas ele quer geral. Ele quer a folha salarial considerando todas as categorias de empregados. Uma solução que não considera polimorfismo seria esta daqui. Bom, o que essa solução está fazendo? Então, eu tenho, primeiro, instanciei 3 empregados e 2 gerentes, certo? Os 3 empregados aqui, com seus salários, seus CPFs, e os 2 gerentes com seus salários, seus CPFs e seus bônus, ok? Então, 3 empregados e 2 gerentes. Criei uma variável aqui para acumular o total da folha, né? E aqui estou usando um vector, né? Uma estrutura de dados aqui de C++, que facilita, né, o empilhamento aqui de tipos de empregado em tipos de gerente, por exemplo. Então aqui eu declarei um vector do tipo empregado e chamei esse vector de empregados. E aí estou usando o pushback aqui para inserir empregados no meu vetor de empregado. Então adicionei o E1, o E2 e o E3, os empregados, os 3 empregados instanciados no meu vetor de empregados aqui. Ok? Então o pushback faz isso, ele adiciona lá na sua estrutura de dados do tipo vector aqui. Fiz a mesma coisa para o gerente. Criei um vector para gerente, chamei de gerentes e adicionei os 2 gerentes no meu vetor de gerentes. Daí eu tiro proveito desse for facilitado aqui de C++, né? Que usa esse tipo alto aqui, ou seja, ele vai, essa variável E vai receber cada um dos empregados que estão dentro do vector empregados. Então, o E recebe o E1. Então, eu chamo o getSalário do E1 aqui, né, que é o E, representado pelo E. Então, o E vai receber E1, E2 e E3 nesse laço e vai chamar o getSalário aqui dentro. E vai acumular o salário dele na variável total folha. Faço a mesma coisa para o gerente, né?
pega o G, está recebendo cada um dos gerentes aqui, está sendo invocado aqui dentro. E aqui está acumulando com o total de salário deles. Dá certo isso aqui? Dá. Né? Depois a gente pode testar esses códigos também. Mas com o polimorfismo, no momento em que você usou herança e que gerente é um empregado, você pode se beneficiar disso também utilizando de polimorfismo. De que maneira? Já que gerente também é um empregado, eu posso usar um vetor só, do tipo empregado, para armazenar tanto gerentes quanto empregados. Então, eis aí uma solução agora com o polimorfismo. Você vê que ela até é menor, né? Ela é menor justamente porque eu estou usando um vetor a menos, né, para isso. E, por consequência, eu estou usando um for a menos do que isso, do que o anterior. Então, são os mesmos 5 objetos, 3 empregados e 2 gerentes, com a diferença que agora o meu vector é um vetor para ponteiros para empregados. Ou seja, então, cada objeto que vai ser adicionado é, na verdade, uma referência para um objeto do tipo empregado. Então, G1, mais uma vez, é um gerente, mas ele também é um empregado, porque gerentes são empregados. Então, eu posso apontar para gerentes a partir de ponteiros da classe empregado, como a gente tinha visto lá na primeira slide falando sobre polimorfismo. Então, agora eu chamei de funcionários, né? Coloquei tudo numa categoria só. Meu vector é um vector de ponteiro para empregados, logo, na hora de eu adicionar os objetos lá dentro dele, eu estou adicionando as referências, porque ele é um ponteiro, então ele está esperando uma referência para um objeto empregado. Sejam objetos realmente da classe base, sejam objetos da classe derivada da classe base. Então, adicionei os 5 aqui dentro, e na hora de chamar está aqui o polimorfismo funcionando no 12. Veja, se eu olho para cá, né, eu não vejo, eu não sei, não faz diferença para mim se F é ora empregado, ora gerente. Eu sei que existe um get salário para ambos, mas que em algum momento esse F vai receber um empregado, outra vez esse F vai receber um gerente, mas tanto faz, eu sei que get salário existe em ambos, só que o get salário do empregado vai se comportar de um jeito e o get salário do cliente vai se comportar de outro jeito. E aqui, mais uma vez, isso aqui vai acontecer em tempo de execução. Percebe? Porque não tem como definir isso aqui em tempo de compilação. Porque não tem como você definir, por exemplo, qual que é a ordem que vai ser inserida aqui. Por exemplo, aqui a gente está colocando aqui estático, né? Está definindo estaticamente. Mas se isso aqui fosse definido, o número de empregados, o número de gerentes fosse definido em tempo de execução, não tinha como eu saber aqui qual get salário que seria invocado em qual momento. Porque não tinha como eu saber a ordem com que os empregados e gerentes seriam colocados aqui no meu vector do tipo empregado, ponteiro para empregado. Então isso aqui só poderia ser, e só pode ser como de fato vinculado em tempo de execução. É em tempo de execução que o F, ele vê, bom, esse F é o que agora? Esse F no momento é empregado, então vincula com o get salário de um empregado. E esse F é o que agora? O F agora é um gerente, então invoca o get salário de um gerente, acontecendo em tempo de execução. Então você tem um código mais simplificado. Né? Por quê? Porque você pode programar de maneira genérica. Você definiu uma classe derivada, foi especializando ela, mas manteve ali métodos-chave com o mesmo perfil, sobrescrevendo, né, com o mesmo nome, mas mudando o comportamento dele, mas que permitia, por ter o mesmo nome e por pertencer a uma classe base, o uso de polimorfismo, como foi o exemplo que a gente acabou de utilizar aqui dentro. Então, vamos comparar de novo. Sem polimorfismo, 2 vectors, um para cada tipo. Mas como os dois, na verdade, são de um mesmo tipo, né, num certo nível, com o polimorfismo, eu posso utilizar um vector só, com ponteiros para empregado, e aí economizo espaço, economizo linhas também de código, e deixo o código, inclusive, mais legível, né, convenhamos. Bom, eu tinha dito que a gente ia implementar isso daqui. Vamos implementar isso daqui como um reforço. Vamos reescrever isso aqui tudo como um reforço. Quer dizer, empregado na aula 6, para diferenciar do que já tinha aqui.
Pronto, vamos lá então. Primeiro a gente vai criar a classe base, né? Classe empregado. Aqui tudo que é privado ao empregado, que é o CPF, nome e salário, né? Ele colocou como double, né? Isso. Para obedecer exatamente como está lá. E o que é público aqui? O construtor da classe empregada, é claro, que recebe, que espera o nome, o CPF e o salário. Nós temos vamos voltar lá para o empregado final, né? O empregado final é esse aqui. Ah, tá. Então, no empregado final, o salário já era protected. Né? Protected. Por quê? Porque depois a gente viu que a gente precisava acessar esse salário da classe filha, né? Senão a gente não conseguia implementar o get salário da classe filha. Então, por isso que o salário aqui é protected. Ele tem um get nome, que não espera nada e retorna o nome. Ele tem um get salário que é virtual, ou seja, que eu quero indicar para as classes derivadas que eu devo sobrescrever esse método, virtual double get salário, que aqui na classe Py apenas retorna o salário, e um aumenta salário. A gente nem utilizou lá, né? Mas vamos colocar aqui. Double percent, e aqui a gente faz salário, recebe salário, vezes 1 mais percent, né? Tem outras formas de calcular isso aqui, mas deixa assim. A gente nem chegou a utilizar ela. Por enquanto não. Isso aqui eu deixei em aberto para outro momento, essa questão do destrutor dessa classe. Depois a gente fala sobre isso. Então essa é a classe salário, classe empregado. Desculpa. Agora vamos para a classe filha. Então, classe gerente, que herda de public empregado. Então, o que é privado na classe gerente? É apenas o bônus. E o que é público na classe gerente? É o construtor. Esse construtor espera que eu inicialize, que é comum tanto para gerente quanto para empregado, que é nome, CPF e salário, e também o bônus desse gerente. Então, mais uma vez, para você criar o construtor de uma classe filha, você invoca o construtor da classe Py, inicializa tudo aquilo que é comum entre as duas classes e que é inicializado pelo construtor da classe Py, e só depois você inicializa aquilo que pertence apenas à classe filha. E agora a gente vai fazer também o get salário. Vamos fazer o bônus aqui primeiro, né? Já que é só isso aqui. Retorna bônus. Então vamos lá. O get salário vai sobrescrever o get salário do seu pai, então override, e ele vai retornar o salário, que pode ser acessado aqui porque é protected na classe Py, mais o bônus, ou você poderia também chamar get bônus aqui, é na mesma, certo?
Bom, acredito que é isso. Feito isso, primeiro vamos fazer pequenos testes aqui, né? A gente tinha feito algumas aplicações anteriores e não tinha testado, só viu lá, eu coloquei a saída lá, mas a gente não viu a saída aqui funcionando de fato. Então vamos criar um empregado E. Esse empregado E se chama fulano. Ele tem nome e CPF, né? Eu inverti com relação aos slides. Lá é nome, salário e CPF. Aqui é nome, CPF e salário. E um gerente G, o nome dele é Beltrano, o CPF dele e o salário dele. Então, vamos mostrar na tela aqui e.getSalário e g.getSalário em funcionamento, né? Ah, tá faltando o bônus, né? Tá faltando o bônus do gerente. Nome, CPF, salário e bônus. Pronto. Então, F9, 2.500 é o salário do empregado e 6.000, que é 5 mais 1.000 do bônus, o salário do cliente. Certo? Então, veja que a sobrescrita aqui funcionou. O get salário do cliente está funcionando como esperado. Desculpa, o get salário do gerente está funcionando como esperado. Ele está somando o salário com o bônus aqui. Bom, depois disso a gente tinha testado o polimorfismo, né? Então vamos lá, vamos testar o polimorfismo novamente. Vamos colocar dois empregados aqui, o E1 e o E2. Esse é o fulano, esse é o ciclano. Esse é o CPF dele e ele ganha 1.000 a mais. E além do gerente Beltrano, também tem o gerente G2, fulano, ciclano, Beltrano e Trajano. Trajano, o CPF dele é 888, o salário dele é 8.000 e ele ganha R$500 de bônus. Então, vamos criar um vector que é ponteiros para empregados. Vamos chamar isso aqui de funcionários. Ok? Então, vamos adicionar agora os funcionários ao vector funcionários. Funcionários.pushback. O E1, né? Então, o endereço de E1, a referência de E1. Vou copiar e colar aqui para ver os próximos. E1, E2, G1, G2. O que eu esqueci aqui? Na outra vez eu não tinha colocado essa biblioteca, mas... Tá. Pronto, resolveu, né? Faltou incluir a biblioteca vector aqui. Não tenho certeza se eu tinha colocado, mas eu acho aquele negócio, né, de algumas bibliotecas estarem contidas em outras, dependendo do seu compilador, mas, enfim, para usar vector, precisa do include vector aqui. Precisou do include vector aqui. Tá, aqui adicionei os dois, vamos fazer lá o for para percorrer esse vetor de funcionários aí, chamado funcionários, né? Então, for alto F funcionários. Então, ele vai receber cada um dos empregados que tem dentro desse vetor de funcionários e vai fazer o quê? Vai acumular o salário deles aqui dentro, né? Então, vamos criar uma variável aqui, total de salário, inicializar com 0. E vamos acumular total de salário com o get salário de cada um dos empregados. E agora, como eu estou lidando com vetores, eu estou lidando com ponteiros, eu acesso o get salário através desse operador aqui de setinha. Porque agora F é um ponteiro para empregados, né? Então, ponteiros você acessa atributos e métodos a partir da setinha. F seta get salário.
compila sem erros. Bom, vamos mostrar aqui, né? Cout total do salário. Executar. 20.500 é o total do salário, né? Não fiz as contas aqui, mas vou acreditar. Aqui tem 3 mais 2, 5, mais 6, 11, 19, 20.500. Exatamente, né? 20.500. Perfeito, funcionou, né? Então, comprovamos o funcionamento, não ficou apenas nos slides. E eu espero que vocês tenham compreendido o uso disso daqui, né? Tá ok. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Em relação a conteúdo teórico / prático, com os exemplos que a gente passou, a gente encerra por aqui.